Arquivo QNAB de cobrança ao Banco do Brasil, layout 400 posições. Então, essa ferramenta vai gerar o arquivo QNAB. Precisamos preencher os campos aqui. Não tendo essas informações, é só solicitar ao banco. Na página inicial, a gente coloca os dados da empresa, no caso, o cobrador. Variação de carteira. Se não me engano, aqui são até 3 dígitos, mas o banco pode confirmar. O número do convênio. O CNPJ da empresa com ponto, traço e a barra. Essa máscara é necessária. Razão social caixa alta, sem acento. Essa data da emissão é a data atual que estamos gerando esse arquivo. Tem uma função aqui pegando a data do sistema, ou seja, eu estou gerando esse arquivo, gravando esse vídeo no dia 26/8, então eu gero esse arquivo no dia 26/8, ele deve ser importado nessa mesma data. Esse sequencial de arquivo funciona assim, cada arquivo vai ter uma sequência, então esse é meu primeiro arquivo, sequência 1, o próximo arquivo, sequência 2, 3 e assim por diante. O endereço da empresa, então aqui o nome da rua, o bairro, o CEP, a cidade, sem acento, opa, o F, conta corrente, dígito da conta se ele existir, senão ele fica em branco, a agência, mesma situação, se não existir a agência, deve ficar em branco, e aqui a carteira, aqui eu tenho essas opções para escolher. Novamente, são informações que o banco pode fornecer. Como são apenas um teste, eu vou deixar aqui a carteira 11. Então, coloquei esses dados iniciais aqui, lembrando que agora eu só vou modificar o número sequencial do arquivo. Cada arquivo eu modifico para a sequência, 2, 3 e assim por diante. O resto dos dados podem ficar aqui. Então, preenchi, coloquei o cadastro da empresa, meu primeiro arquivo, vou entrar em informações. Aqui, cada linha corresponde a um boleto. Então, eu vou demonstrar aqui até três maneiras de preencher o arquivo, 3 situações. Na multa, aqui eu vou informar se vai ser um valor, se vai ser percentual ou se vai ser isento de multa. Aí o valor dela aqui é o valor ou percentual também. Então aqui o valor, digamos que o valor da minha multa é de R$5. E o percentual, digamos que também é 5%. Então aqui é dessa forma. Da mesma forma como o valor. A diferença é que aqui o arquivo vai informar quando for percentual e quando for valor. Então aqui lembrando R$5, aqui é 5%. Não devo colocar aqui o símbolo da porcentagem. Essa última opção aqui, como não tem, fica em branco. Data da multa, vou dizer que a multa vai ser aplicada no dia 27/9/2026. Vou copiar essa mesma informação para a linha de baixo. O número do documento, digamos que aqui eu estou numa sequência, então esse é o arquivo 1, 2 e 3, documento 1, 2 e 3. O valor desse boleto, digamos que vai ser de R$1.000. Esse segundo vai ser de 1.550,55 centavos. Esse último aqui vai ser de 2.000. O vencimento, como a multa vai ser aplicada no dia 27/9, eu vou colocar que o vencimento é no dia 26/9/2026. E vou colocar para as linhas de baixo também. Espécie de título, vou informar uma opção dessa lista aqui. Vou colocar nos 3 casos como duplicata mercantil. O valor de juros ou mora. Se não for ter, posso deixar 0. Agora, se for ter aqui um valor diário, para aqui R$1. CPF ou CNPJ do cliente com a máscara. Então, no caso, o CPF deve ficar dessa forma. E CNPJ. Lembrando que no mesmo arquivo não podem ter duplicidades. Aí o nome aqui do cliente.
que é o cliente 1, o 2 e o 3, o endereço do cliente, o F, estou informando que todos são de São Paulo, o CEP, opa, bairro, colocar centro aqui em todas as opções, a cidade, sem o acento, mensagem com até 40 caracteres. E essa mensagem vai estar no corpo do documento. Desconto, se for conceder desconto, se não, posso deixar apenas 0 aqui. E a data para informar o desconto. Como eu deixei 0, então não vou conceder uma data aqui. Mas se eu fosse dar algum desconto, aí sim eu teria que informar uma data que até aquela data que ele pagar ele vai ter esse desconto. O e-mail, no caso para que o banco já envie esse PDF desse boleto já direto para o cliente. Então aqui eu vou replicar esse e-mail para todos. Se não for ter, não tem problema algum, porque aí no caso só o e-mail não vai ser enviado. Vai ter que gerar o boleto em PDF e depois enviar para o próprio cliente. Vou deixar só no primeiro aqui. Nosso número. Caso o banco não for emitir, o cliente deve informar o nosso número aqui com o dígito. E o banco pode informar como é feito essa validação. Mas se for deixar para que o banco emita, é só deixar em branco. E o tipo de cobrança. Também uma dessas opções, se o banco pode informar exatamente qual seria a aplicada. Caso não for ter nenhum, é só deixar aqui sem informação. Então aqui, digamos que já preenchi todos os meus clientes aqui, vários boletos. É só clicar no botão QNAB. Aí vai me perguntar o nome do arquivo, vou chamar ele de arquivo 1. Dou um OK. Aí ele salva um .ren na minha pasta de downloads. Vou abrir aqui na pasta de download. Vou abrir aqui o meu arquivo. Lembrando que esse arquivo aqui não são dados válidos. Todos dados fictícios. Então, esse é o arquivo QNAB 400 posições que pode ser importado no banco. Vou voltar aqui na minha planilha. Ele me traz direto para a tela inicial. Digamos que eu for gerar um novo, aí eu devo colocar o número 2 aqui em sequência. Entrando aqui em informações. Os dados dos últimos boletos que eu gerei vão ficar salvos aqui. Caso eu vou, digamos que os mesmos clientes todos os meses, vou até colocar mais linhas aqui. Para a gente ter mais informações. Então, digamos que são sempre os mesmos clientes. Vou gerar um boleto para eles todos os meses. A única coisa que eu vou fazer aqui é dar manutenção nas datas de multa, de vencimento, de desconto e valores. E, é claro, mudar aqui o número sequencial, que nem no caso aqui era 1, 2, 3, então seria 4, 5, 6 em diante. E, claro, nosso número também. Se eu for emitir, aí eu tenho que colocar o nosso número correto para cada linha. Se no caso já for o banco, não preciso me preocupar. Então aqui pode ficar salvo, todo mês eu vou gerando. Digamos que são sempre novos clientes, nunca vão ser os mesmos, aí eu posso apagar e colocar os novos dados. Digamos que eu sempre recebo uma base de um fornecedor, uma base de um cliente. Dá para dar Ctrl C, Ctrl V aqui, desde que respeite a formatação das colunas, das linhas. Enfim, se for valor, fica como valor, data como data. E funciona dessa forma.